que alguém comenta que eu tenho um espírito aventureiro, explorador, duas coisas vêm na minha cabeça. A primeira, que eu fico grato pelo elogio. E a segunda, minha cabeça começa a entrar em parafuso, com uma baita síndrome de impostor. Porque como é que eu posso ser explorador se por tudo quanto é estrada que eu passo tá basicamente tudo descoberto, quase tudo pavimentado, eu tô com GPS e com vacina e equipamentos que me protegem de um monte de risco. Mas é claro, né, galera? Esse é problema para as minhas sessões de terapia. Mas, para provar o ponto do meu subconsciente, hoje a gente vai ver um pouquinho da história de um brasileiro que não apenas foi o nosso maior explorador, até o momento, como também um ser humano extraordinário. O trabalho que esse cara fez conectou toda a região norte do nosso país, impediu guerras entre duas nações, criou um modelo de política de proteção aos indígenas que é usada de forma mundial, incentivou a pesquisa científica em todo o país e também quase levou à morte de um dos principais presidentes da história dos Estados Unidos. E não é à toa que os seus feitos o renderam 3 indicações ao Nobel da Paz. Uma delas por ninguém menos que Albert Einstein. Então, em memória ao Marechal Cândido Rondon, ou Marechal da Paz, já curte, compartilha, comenta e se inscreve aqui no canal para mais conteúdos como esse. E bora pro vídeo, galera! Eu comecei o roteiro pelo único estado do país que foi nomeado em homenagem a um brasileiro. Rondon não nasceu em Rondônia, mas a sua importância para a região foi tamanha que em 1956, 2 anos antes da sua morte, o Território Federal Guaporé foi renomeado para o Território Federal Rondônia e, em 1981, elevado à categoria de Estado. Na capital Porto Velho fica o Memorial Rondon, uma das diversas estruturas criadas para manter de pé a história do ícone. E quem me acompanhou nesse momento foi o ilustre professor Lourismar Barroso, pesquisador e escritor da vida do Marechal. Civilidade. Eu acredito que foi um dos maiores legados que o Rondon deixou para a humanidade, essa preocupação com o outro. Rondon tinha toda a intenção de entrar em contato com os nativos, mas sem tirar a estrutura no qual eles já estavam acostumados. Então, meus amigos, aqui é a nossa primeira sala, onde nós reunimos os nossos visitantes, os turistas, estudantes, pesquisadores, e aqui fazemos um levantamento de um pouco do surgimento da figura do Marechal Rondon. Nasceu em Sesmaria do Morro Redondo, que hoje se chama Mimoso, pertencente ao distrito de Santo Antônio do Imbegê, que pertence ao município de Barão do Melgaço. E aí falamos sobre Benjamin Constant, o cara que vai moldar a mente do Rondon, inclusive em relação ao positivismo, né? Aí o Gomes Carneiro, é o coronel, também mato-grossense, que vai instruir Rondon na questão das expedições nas florestas. A construção da estrada de ferro de Moré, pela última empresa, que é a Maydick Randolph, começa em 1907 e termina em 1912. Pois é, paralelo a isso, o Rondon ele interliga a linha telegráfica de Mato Grosso até Santo Antônio. Ou seja, nós estávamos tendo 2 grandes empreendimentos. A linha telegráfica do Rondon e a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Então, Rondônia não existia, ainda era Amazonas. Então, é depois que em 1953, tirando parte de terra do Amazonas e do Mato Grosso, se cria o Território Federal do Guaporé, tá bom? E aí, é por isso que tem todo o vivimento da Madeira-Mamoré com Rondon. Rondon participou ativamente na construção das linhas teleféricas, que eram essenciais para a comunicação do país na época, sendo que mais de 5.000 quilômetros foram feitos sob a sua chefia. Esse feito notório rendeu o título de patrono das telecomunicações do Brasil e, somado a outras conquistas, trouxe o reconhecimento como um dos 5 maiores exploradores do mundo pela Sociedade de Geografia de Nova York. Foi nesse período que Rondon se destacou como um notório defensor da vida e da civilidade, uma vez que se recusava a ferir, assassinar ou expulsar indígenas que habitavam nas terras que explorava, mesmo que estes por diversas vezes o recebessem com hostilidade em defesa do seu território. Um certo dia, Rondon estava caminhando pela floresta, ele e mais 3 amigos, né? Ele vai ser surpreendido por uma flecha que rasga o vento na sua frente. A outra passa na sua nuca. Quando ele olha, a flecha estava balançando. Ele olha para frente, ele vê o Lambiquara esticando o arco. E ele solta a flecha. A flecha veio certeira no peito do Rondon.
O índio viu que acertou o peito do Rondon. Era uma questão de 3, 4 segundos para ele cair. Quando ele acertou, ele sai da área, o cachorro percebe e avança nos índios. A flecha acertou na bandoleira do Rondon. Mesmo assim, Rondon se manteve leal ao seu lema: morrer se preciso for, matar nunca. Essa sua filosofia, que era uma visão excêntrica para a época, foi um traço de personalidade consistente durante a sua vida e reconhecido por diversos grupos e instituições da sociedade brasileira e mundial. Não à toa, Rondon foi indicado 3 vezes ao Nobel da Paz, uma delas por ninguém menos que Albert Einstein. E aqui no canto, surpreende a todos, é que nós temos a carta redigida por Albert Einstein, no dia 22 de maio de 1925. Einstein estava voltando da Argentina, quando ele ganhou o prêmio, e aí ele ficou sabendo lá no Rio de Janeiro da história do Rondon. Ele escreveu para o Instituto Nobel dizendo: olha, eu estou no Brasil, a pessoa que ele consegue contactar os grupos nativos sem usar a arma. Rondon vai ser indicado pelo Einstein, pelo JK e pelos clubes de Nova York. Também temos aqui o modelo das estações que o Rondon criou em cada região. Algumas são feitas conforme o material da área. Se eu tenho madeira boa, eu faço de madeira. Se não, eu faço do paxiúba, eu faço de palha, né? E aqui nós temos uma estação telegráfica. Nós projetamos a ideia desse posto para mostrar ao visitante como que era transmitida a comunicação. Detalhe, hein? A dona Francisca Xavier, esposa do Rondon, ela aprendeu a telegrafar para entrar em contato com o Rondon. Ó, esse aqui é a estação. Quando fazia o toque do telégrafo, por exemplo, ele sentava. Nós tínhamos aqui o que transmitia. O barulho daqui acabava fazendo um pequeno barulho também na fiação que passava. E esse barulho da fiação acabava chamando a atenção dos índios daquela região. Vendo aquele barulho, os índios chamavam de a língua de Mariano. O Mariano tá mandando mensagem para alguém. Ó, olha a língua do Mariano passando. Incrível, né? Aqui nós temos o código Morse, né? Aí você tem um toque mais rápido e um toque mais lento, ó. Ó, rápido, lento, ó, ou mais longo, né? E aí, claro, é uma mente, um ouvido, uma experiência muito bem treinada para trabalhar com isso daqui. Não é fácil. Era o WhatsApp do passado. Em detalhe, por onde o Rondon passou e aonde se estabeleceu a estação, vai surgir uma vila que surge uma cidade. Então, no trajeto da BR-364, você vai ver várias cidades que surgiram devido à estação telegráfica. A BR-364 é uma das rodovias federais mais extensas e estratégicas do Brasil, conectando o Sudeste ao Extremo Oeste. É um corredor logístico vital para o escoamento do agronegócio e integrações de regiões. Ela corta a cidade de Vilhena, que fica na divisa entre o Mato Grosso e Rondônia, e foi construída a partir de um dos postos telegráficos da Comissão Rondon, criada em 1910 e batizado pelo então Tenente-Coronel Rondon, em homenagem a Álvaro Coutinho de Melo Vilhena, diretor-geral dos telégrafos da época. Vilhena se tornou município em 1987 e é conhecida hoje como Portal e a Cidade Clima da Amazônia. Lá é possível visitar a Casa Rondon, que não foi a sua morada, mas sim um posto telegráfico criado pela comissão e que hoje serve como um memorial. Eu cheguei aqui numa área muito especial agora, pessoal, em Vilhena, que tem uma história muito bacana com a passagem de Rondon pela Amazônia. E esse local específico que a gente está aqui, que é a Casa Rondon em Vilhena, tem uma história muito bacana que a gente vai mostrar aqui agora. Hoje nós vamos ver o que foi considerado o primeiro posto telegráfico de Rondônia. Foi daqui que expandiu a missão de expansão da rede telegráfica brasileira, através da comitiva de Rondon.
Que legal. Então bora lá ver um pouquinho? Bora lá. Vilhena tem então, vamos lá, quantos anos tem a cidade de Vilhena? Vai fazer 50, tem 48. 48 anos a cidade de Vilhena. Caramba, e cresceu muito rápido então. Nós temos hoje, ultrapassamos 100 mil habitantes. Ela realmente, desenvolveu. Explodiu de população. Explodiu de população. Que doideira. E o que atraiu tantas pessoas para cá, para Vilhena? Na época, o governo federal ele doava as terras para o pessoal vir desbravar os rincões, né, o Eldorado da região, porque era muita mata aqui, muita madeira, que não era o ouro, o nosso ouro era a madeira. Então vieram muitos sulistas montar serrarias aqui, né, e também abrir as terras. Eles doavam as terras para que fossem abertas para colonizar essa área. Então atraiu muita gente de vários lugares do Brasil. E com isso ela foi se formando, né? Iniciou aqui, mas desenvolveu mais próximo, porque também tem a BR-364, né? Que ela ligava o norte ao sul, né? E foi isso que fez desenvolver a nossa região. Então tinha já uma relação com o fato de Rondon ter passado por aqui, onde se criou a BR e eventualmente também a cidade começar a surgir aqui, né? O governo tem um plano de doação das terras, de expansão para a região e as pessoas começarem a vir para cá, né? Isso. Tanto que o lema era integrar para não entregar, né? Esse era o lema do governo na época, né? Legal. Ah, que legal. Conta um pouco da história da casa de Rondon, do posto telegráfico mesmo, né? Então ele está reproduzido nas paredes, nas imagens que tem aqui, um pouco da história de como foi, né? E você teve no memorial lá em Porto Velho, você pode ver que eles têm várias representações das casas telegráficas, né? Dos postos telegráficos, né? Então o nosso aqui no estado de Rondônia foi o primeiro. A área era uma área erma, né? Ela não tinha movimento nenhum, porque não existia cidade em volta, existia alguns indígenas que moravam na região, né? Então esses animais eles habitavam a região, né? Ainda habitam em uma certa proporção menor, né, cara? Mas que legal. A Casa Rondon serve como mais uma importante estrutura de lembrança e registro da memória do Marechal. São inúmeros os museus e memoriais espalhados por todo o país, sempre erguidos e mantidos por pessoas que, assim como eu, quando conhecem melhor da sua história e personalidade, se inspiram profundamente e não medem esforços para perpetuar o legado desse verdadeiro herói. E o interessante é que a cidade de Vilhena, em específico, foi também palco para um dos mais importantes eventos na vida de Rondon, uma expedição científica que marcou a sua vida e também é de uma das pessoas mais importantes para a geopolítica da época. Theodore Roosevelt foi o 26º e um dos mais importantes presidentes da história dos Estados Unidos. Ele criou a política do Big Stick, consolidando diretrizes diplomáticas e militares americanas, foi precursor da construção do Canal do Panamá, que moldou as rotas comerciais marítimas mundiais e o mediador do tratado que encerrou a Guerra Russo-Japonesa, feito que o rendeu o Nobel da Paz em 1906. Ele era conhecido por ser um grande naturalista e aventureiro, e foi numa viagem ao Brasil que Roosevelt ficou sabendo da vida e feitos de Rondon, e imediatamente iniciou os planejamentos para uma aventura amazonense com o então coronel de engenharia. O objetivo da expedição, sugerido pelo próprio Rondon, era desbravar um rio que nascia na região onde hoje é Vilhena, mas ainda não se sabia onde desaguava. E esse rio, por razões óbvias, era chamado de Rio da Dúvida. O rio Roosevelt, ele começa aqui em Vilhena, então, com o nome de Rio da Dúvida. Isso, ele é bem próximo aqui, a nascente dele é numa fazenda próximo daqui, mas após a expedição do Roosevelt aqui, do presidente dos Estados Unidos, ele se transformou em Rio Roosevelt e até hoje ele é conhecido como Rio Roosevelt. No início da expedição eles o chamavam de Rio da Dúvida porque eles tinham a dúvida para que lado ele corria, né, aonde ele desaguava. E aí eles descobriram descendo o rio. E aí depois que Roosevelt veio aqui, participou de uma segunda expedição, de uma segunda viagem, aí eles batizaram o rio com o nome de Rio da Dúvida. Quase morreu no rio, né? E é claro, né, pessoal, já que eu já estava por ali, eu não ia perder a oportunidade de ver com os meus próprios olhos o tal Rio da Dúvida.
acabei de chegar aqui, pessoal, no Rio Roosevelt, em uma das entradas do Rio Roosevelt. E ele é esse carinha aqui, cara. Na verdade, essa parte aqui, ela ainda é o Rio da Dúvida, porque ela vai dar em um ponto onde ela se dispersa dentro da mata, né? Vira uma mata fechada, e depois desse ponto foi onde se iniciou de fato a expedição fluvial, onde eles pegaram os barcos e iniciaram a expedição via rio até o Rio Madeira. Daqui até lá ainda é o tal chamado Rio da Dúvida. E essa expedição, pessoal, ela aconteceu em 1913 e 14, com a vinda de Roosevelt para o Brasil. Ele era um cara aventureiro, gostava, já tinha feito savana na África. E aí ele foi chamado para fazer uma palestra no Rio de Janeiro, mas ele tinha acabado de perder a eleição nos Estados Unidos. E aí ele ficou sabendo da história daqui da região da Amazônia e ficou sabendo de Marechal Rondon. Eles entraram em contato e começaram a programar essa expedição, que era uma coisa boa para ambas as partes, porque para Roosevelt era o que ele gostava de fazer, era uma forma de um estilo de vida, e para o Rondon ter um presidente dos Estados Unidos em uma expedição era a justificativa perfeita para ele conseguir recursos, para ele conseguir de fato finalmente executar essa expedição que há tanto tempo ele queria, para entender exatamente onde o Rio da Dúvida, que é esse aqui, iria desaguar. E não era uma expedição, imagina só, pessoal, todo esse trecho que a gente passou aqui, não tinha estrada aqui. Não tinha, era uma região muito desconhecida isso, há mais de 100 anos atrás. Então, imagina só a estrutura e os recursos que eles tiveram que empregar para conseguir fazer isso acontecer. E foi uma expedição tribulada, complicada, difícil. Foram 5 meses de expedição entre a parte terrestre e a parte fluvial. Eles tiveram muito problema com malária, com dissenteria, doença. Teve um momento da expedição que estava acabando a comida, e isso deu um baita problema, porque dos expedicionários foi pego roubando comida, e aí um outro foi lá e matou ele, e depois fugiu para o mato com medo de ser preso. Roosevelt mesmo, dentro de toda essa jornada, quase morreu. Ele chegou a perder 25 quilos por conta da desidratação, da dissenteria. Chegou a pedir para que os expedicionários o deixassem na região, praticassem a eutanásia com ele, para que ele não atrasasse a expedição, mas Rondon foi categórico com isso: a gente vai voltar. Não permitiu que isso acontecesse, conseguiram voltar. Roosevelt tem uma passagem que ele falou que foi uma das principais experiências da vida dele, mas que isso reduziu muito o tempo de vida dele. De fato, ele chegou a morrer, ele veio a morrer de ataque cardíaco 4 anos depois apenas da expedição aqui. Mas estar aqui e ver que há 110 anos atrás, né, esse pessoal estava embarcando numa jornada no meio do desconhecido para se aventurar e descobrir algo que eles não sabiam onde dava. Literalmente era o que nomeava o rio, né? O Rio da Dúvida. É muito louco. Hoje já é um chãozinho para chegar até aqui, bastante estrada de terra. Imagina o que era fazer isso naquela época, sem informações, sem GPS e na base do muque, carregando todos os equipamentos. A expedição, embora cheia de dificuldades, foi um grande sucesso. Ela contribuiu significantemente para o mapeamento fluvial, terrestre e até astronômico do Brasil, além de permitir a coleta e estudo de inúmeras espécies da fauna e flora local. Os dois líderes tinham intenções diferentes com essa jornada, e ambos puderam usufruir intensamente da experiência que transformou suas vidas. Roosevelt escreveu um livro sobre a expedição, onde destacou por diversas vezes a sua admiração por Rondon. Especula-se que o presidente teve grande influência na nomeação do Marechal ao Nobel da Paz. E aqui nessa região, pessoal, tanto na época como hoje em dia, ela é ocupada por pessoas e descendentes de indígenas. Eu vim conversar com
Arildo. O Arildo. O Arildo é o cacique aqui do povo Sabanê. Se apresenta aí, fala um pouquinho de você. Bom dia, eu sou o cacique Arildo do povo Sabanê, da aldeia Soentê, né? Estamos há 25 anos morando dentro da reserva onde o meu povo já morava, né? E a gente voltou a ocupar novamente essa reserva que pertence ao povo Sabanê. Esse rio pra gente é um marco histórico, vamos dizer assim, né? Dentro da nossa reserva, apesar que ela faz o limite de área, vamos dizer, da nossa área, né? Que do lado de cá é a reserva e do lado de lá já é a fazenda. O meu avô conta que na época eles moravam aqui e eram fonte da onde eles buscavam alimento, pelo rio, né? O meu pai sempre contava a história do Rondon. Ele era um desbravador, né? Vamos dizer assim. Ele que cortou esse trecho todo de Mato Grosso, Rondônia fora aí. Ele conheceu muitos índios, né? Muitos parentes. Até mesmo nossos parentes, alguns ele conheceu, né? E por mim a gente traz muito respeito, né? Pelas palavras que sempre ele falava, né? E o meu avô trabalhou com ele daqui do Trem Buriti, que é na aldeia, até Pimenta Bueno, com ele. Na passagem do telégrafo? Isso, do telégrafo, ele trabalhou com ele. Ah, que legal, trecho, cara. Então entendeu? teu avô conheceu, cara. Conheceu ele, então assim... E tu conheceu seu avô? Eu conheci meu avô, porque ele contava muita história. Só que como ele não falava bem português, que mais era língua, né? Eles falam que o Rondon ele era uma pessoa muito brava, muito valente, mas aí o vô contava que ele não era. Isso tudo é mentira, né? Ele era uma pessoa normal. Brincava, conversava, falava. Né? Onde chegava em uma comunidade que, por exemplo, passava a linha e encontrava os índios. Né? Ali ele tentava fazer contato de todo jeito, né? Porque... O povo Sabanê é cheio de história e cultura bacana, então eu recomendo muito que, se você estiver passando pela região, dê uma chegada na aldeia Seu Vaintê para conhecer um pouco melhor desse lugar que abriga tanta coisa interessante. Eu vou deixar o contato aqui na descrição para você marcar uma visita, beleza? Vou aproveitar também para lembrar você de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever aqui no canal e lá no Instagram lá do B para ajudar a produção de mais conteúdos de aventura e história como esse aqui. E agora vamos continuar, porque se Rondon não parou, nós também não vamos parar. O trabalho que fez também teve um grande impacto nas definições e inspeções das fronteiras internas e internacionais. Por onde ele passava, ele trincava esses barcos. Aqui nós tivemos um, que a água levou de uma ladeira, ó, em cada ponto. Essa aqui é a expedição de fronteira. Onde ele chegava, olha só, olha a posição dele, ó, General Rondon, 1907. Essa talvez vai ser a última expedição dele, 27. Em 30 ele é aposentado. O cara passava mais tempo na floresta do que em casa. Teve um período que o Rondon passou 5 anos perdido na floresta. Em uma dessas expedições, o Marechal e a sua equipe redescobriram o Forte Príncipe da Beira, a segunda maior fortificação militar do mundo, que havia sido construída no período do Império e estava há décadas abandonada, desde o período da proclamação da República. E ali em cima, quando ele chega no Forte Príncipe da Beira, no dia 24 de abril, ele manda o Major Tomás Reis subir numa árvore e fazer uma foto aérea. Olha aqui o Rondon. E aí, beleza? Eu sou o Marcos aqui do Futuro e eu vim só agradecer você por ter curtido, comentado, compartilhado e se inscrito aqui no canal, porque isso ajudou demais a eu continuar o meu trabalho e inclusive vim aqui nesse forte para mostrar para vocês. Muito obrigado e agora volta pro vídeo. Quando chegou, estava cheio de mato. E depois, aqui a tropa do Rondon, depois tudo limpo. Ó, Rondon aqui na porta. Esse aqui é o nosso Forte Príncipe. Falando em República, em 1889, enquanto era apenas um alferes aluno da escola militar, Rondon foi o responsável por nada menos que encaminhar o ato oficial de proclamação da República, a pedido do próprio Benjamin Constant, ao Corpo de Fuzileiros Navais, que era tradicionalmente leal à monarquia e que, sem as devidas tratativas tomadas, poderia se rebelar e comprometer seriamente a instauração do novo regime.
Rondon sempre foi pacifista e dedicado ao seu lema. E por isso, em 1924, ao ser convocado para suprimir o movimento insurgente tenentista, ele passou por intensos conflitos internos, principalmente por se tratar de um combate a compatriotas. Mesmo assim, cumpriu com seu dever e ajudou na repressão da revolta ao derrotar a Coluna Prestes. Já em 1930, Rondon foi preso pelos antigos rivais de combate, apoiados por Vargas, que acabara de tomar o poder através de um golpe. Tomado pela indignação e revolta, Rondon pediu dispensa dos serviços militares a Vargas. E esse, ao perceber o erro que cometeu por injustiçar um herói nacional, pediu desculpas ao então general, reconhecendo sua profunda importância à nação. A relação dos dois se estreitou com o tempo, a ponto de Vargas enviar Rondon para uma das suas últimas e mais importantes missões, a negociação do Tratado de Paz do conflito entre a Colômbia e o Peru, que ocorria pela disputa da região de Letícia. Esse episódio não apenas redimiu Rondon, mas também consagrou como um dos militares mais influentes do século XX no Brasil e no mundo, tendo se relacionado diretamente com 3 dos mais notórios presidentes do nosso país e um americano. Isso tudo enquanto defendia ideais pacifistas e de civilidade. É aqui que nasce a história de Marechal. Todo e qualquer marechal, qualquer militar que é marechal, ele se torna marechal depois que ele volta da guerra. Rondon nunca enfrentou uma guerra, mas ele evitou uma guerra, a Guerra de Letícia. Por esse mérito, ele é consagrado o Marechal da Paz. É o título que ele ganha. Por isso que o nome hoje é Marechal Rondon, o grande Marechal da Paz. Foi o período que o Rondon mais ganhou dinheiro na vida. Você sabe o que ele fez com o dinheiro dele? Ele realizou um sonho. Ele criou a Escolinha Rural Santa Claudina, em homenagem à mãe dele, lá em Mato Grosso, em 1948. E até hoje, a escolinha está em funcionamento. Deixou essa parte da escola aqui, ele falou, tem um livro lá que relata, que ele diz assim, que todas as criancinhas que entrassem daquele portão para frente, daquele portão para dentro, fosse abraçado como ele queria, sentir o afago do abraço da mãe dele. E eu me pego nessa história, porque eu acho assim, que esse é o desejo dele, então como vou falar para você, tem que continuar. Era isso que ele queria, tipo, eu queria um afago. Então, se eu posso ser uma professora, eu vou afagar essas crianças que vão entrar aqui. Vou passar esse amor eu acho assim, que é um amor de mãe, é acolher. Só para apontar uma das coisas, olha, nós temos de um lado do Brasil, o mapa do Brasil, de um lado foi feito por Deus, porque é o Oceano Atlântico. Do outro lado, o Rondon. Então, daí você tem então, a importância desse não só militar, mas principalmente cientista da época, né? Então, meu pai contava, minha avó também contava, né, na época da fundação da escola, aqui de Mimoso, né, a Escola Santa Claudina, que a área pertencia a ele, que ele recebeu de herança da mãe, que era filho único. Aí, com recurso próprio, ele construiu a escola. E teve a primeira turma. Meu pai, Odácio Lucas de Amorim, participou da primeira turma. E aí, na conclusão da quarta série, né, o Rondon veio, certa época, com uma neta, e para fazer uma espécie de uma prova oral com alguns alunos ali da escola Santa Claudina, em 1948. Aí, por coincidência, foi escolhido o meu pai pela diretora da escola, e ali foi feita uma prova diretamente no quadro negro de português e matemática, onde ele teve a pontuação máxima e foi bastante elogiado, né, pelo Rondon, mas deixou bem claro que se fosse necessário dar 10, né, que fosse dado 10, mas se fosse para dar 0, deveria ser dado 0. Então é uma pessoa muito justa também, né? Trouxe as linhas teleféricas pra gente aqui no Brasil, um protetor dos índios, dos indígenas. E
trouxe assim, muita riqueza para nossa terra, trouxe muitas histórias também e, claro, a nossa querida escola, que é o local onde a gente frequenta todos os dias. O que mais me inspira em Rondon foi o respeito que ele teve e a paciência, porque antes dele se misturar com os povos indígenas, né, ele, em qualquer momento, ele se aproximava aos poucos, ele não foi algo assim rápido, né? Tem a frase, né? Morrer se preciso for, matar jamais. Então é algo bem inspirador, assim. A existência de Rondon é um desafio às probabilidades. Um marechal promovido sem guerrear, um militar pacifista, um explorador que protegia os indígenas, um órfão que ganhou o mundo. George Santayama cunhou a impactante frase: aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Contudo, repetir o passado de Rondon é um necessário ato de sabedoria, bondade e respeito à humanidade. Talvez a maior ironia da sua história é que, ao dedicar a sua vida para defender as fronteiras do Brasil, acabou abrindo o nosso país para o mundo inteiro. Espero de coração que esse pequeno vídeo possa ter ajudado um pouco a manter a sua memória viva e que ajude também a renovar as esperanças para um futuro grandioso. E se essa história significou algo para você, não deixe de compartilhá-la com outras pessoas que possam se inspirar. Mas não se esqueça que a melhor forma de manter vivo o legado de Rondon é cultivando as suas virtudes e atitudes dentro das nossas próprias. Muito obrigado por ter chegado até aqui e nos vemos na próxima. E o sol da liberdade, raios súditos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em meu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, doação.